começando o nosso Contagem Regressiva, o programa que tem hora certa para começar e hora exata para acabar. Contagem Regressiva no ar, hoje com um convidado muito legal, um cara que eu sou fã. É um cara que é completo na comunicação. Esse cara é ator, ele é locutor, ele é dublador, ele é voz padrão. Esse cara é tudo. É meu amigo Wagner Torres. Como vai? Tudo bem? Como é que você está? Que honra que você está aqui. Cara, meu. a honra é totalmente minha aqui, rapaz. Sou teu fã há muitos anos. Eu que sou seu fã, imagina. Aqui, eu lembro que quando a gente se conheceu, você era locutor do Sport TV. Isso, era a voz das chamadas do canal. Isso. E aquelas vozes que você ouve e você não sabe quem? Isso, quem são meu amigo Wagner. E que ano que era isso? Cara, eu entrei no Sport TV em 2013, mais ou menos, fiquei até 2021. Cara, que legal. Foram 7, 8 anos ali como voz padrão do canal. Faz uma voz padrão aí pra gente ver como é que é. Na época, como é que é? Sport TV News, toda quarta, 9 da noite. Que era legal, uma coisa assim, era mais a voz das chamadas muito mesmo. Legal, muito legal. E aí eu fazia o Sport TV, Premiere e mais Globosat. Porque antigamente a Globosat, que hoje nem é mais Globosat, é Grupo Globo, né? Ele tinha a questão daquela voz padrão, que era o grande mestre Silvio Vasconcelos, que fazia todas as locuções de todos os programas do Grupo Globo ali, da Globosat. E aí depois começou a ter uma mudança de quererem mais atores, assim, atores que também fossem locutores, que tivessem um papo mais jogadinho, uma coisa mais conversada, fica diferente. mais próxima. Agora, voltando antes de tudo isso, por que o Wagner, criança, foi trabalhar em rádio, televisão, teatro, em tudo? Você entrou nessa vida por quê? Cara, Zé, eu assim, é uma coisa inexplicável, eu não tenho nenhum artista na família, meus pais nunca trabalharam com isso, não tem ninguém na família que faça teatro e tal. Mas eu, assim, inexplicavelmente, com 8, 9 anos... Você é do Rio. Sou, isso. Eu sempre gostei de televisão, de cinema, e eu ficava muito intrigado como é que aqueles caras estavam ali dentro, como é que aqueles personagens entraram ali dentro daquela TV, né? Como é que aquilo ali se dava... E aí eu sempre fazia imitaçõezinhas, festinha de família e tal, com 8, 9 anos, botava uma capa, fazia um super-homem, sempre fazia ali umas gracinhas para a família e tal. E aí com 13, 14 anos, assim, aquela fase que a gente quer fazer um monte de coisa, né? Quer ser bombeiro, quer ser astronauta, não sei o quê. E eu simplesmente um dia cheguei para os meus jovens e falei, eu quero trabalhar, quero ser ator. Assim, quero fazer televisão, quero fazer teatro, quero fazer cinema. E aí meus pais falaram assim, deve ser mais uma daquelas profissões... E a semana que vem muda, né? Semana que vem muda e tal. E só vai que aí querer não ser mudei. segurança de shopping a semana que vem. Exatamente, só que aí não mudei. E aí eu estudava, num colégio que eu estudava no Rio de Janeiro... Você é de que bairro no Rio? Eu sou ali de Santa Teresa. Santa Teresa, que é onde tem o bondinho. Isso, legal. Exatamente. É lindo lá, né? Criado ali e tal, ali a região da Glória, Centro, Santa Teresa ali. Muito bacana, assim, os turistas gostam muito e tal daquela região. E aí o colégio que eu estudava, onde eu fazia o segundo grau, né, que era o colegial, né, eu não sei, aqui o científico. O colegial, né, o científico, colegial da época. Eu tive um professor de português e literatura que também era diretor de teatro e ele tinha um curso amador dentro da escola. E eu sempre fui um aluno muito zoeiro, assim, muito bagunceiro, né, cara? Não atentava a escola inteira, não deixava ninguém. Ou seja, para te controlar, ele falou, vamos pôr esse moleque aqui, né? Exatamente. Aí ele entrou em contato comigo e falou, botar o Wagner para fazer uma coisa maneira, para canalizar essa energia que ele tem, só que para uma coisa legal. Aí eu entrei nesse curso amador dentro da minha escola, e aí dentro da escola eu montei 3 peças amadoras, né? Isso com quantos anos? 15 anos, começo do bem o início do colegial ali, exatamente. E, cara, aí não parei mais. Aí, a partir daí, eu fui convidado para fazer uma peça fora da escola, aí já era uma coisa mais profissional e tal. Com 18 anos me profissionalizei como ator mesmo. Então, assim, tudo que eu sou e tudo que eu fiz depois é graças ao... E é engraçado que você teve um caminho inverso, que você foi ator antes de ser locutor. Isso, exatamente. Sempre fui ator. Foi a minha primeira profissão, assim. E a questão do locutor, ela se deu porque eu fui pegar um prêmio numa rádio, no Rio de Janeiro. E quando eu entrei, que eu olhei aquela estrutura, eu falei, cara, que maneiro isso aqui. E aí, quando eu vi o locutor no ar ao vivo, eu falei, caraca, isso aqui parece muito com teatro. Porque... o locutor está ao vivo. No teatro, a gente também está ao vivo. O locutor, ele tem que ter um senso ali de improviso muito grande. E no teatro também. Porque tudo dá errado no teatro também, Exatamente. Né? Se você der um branco, você tem que ter uma manha para poder... continuar o assunto. Continuar o assunto. E no rádio também. Eu falei, cara, as duas profissões... Aí depois, anos depois, fui entender que as duas profissões eram muito parecidas, assim. E o teatro, a gente sempre fala que o rádio é o teatro da mente.
né? A gente sempre falou isso, né? E eu falei, caraca, bicho, quero fazer isso da minha vida também. Mas você, depois desse curso que você fez com o seu professor na escola, você fez outros cursos de interpretação? Não, aí sim. Aí eu comecei a fazer outros cursos. Aí eu fiz Martins Pena, fiz cursos livres, cursos técnicos, né? O Martins Pena, por exemplo, que é uma escola de teatro no Rio, eu não fiz o técnico, mas fiz um curso livre lá de Nelson Rodrigues. Aí eu fui me interessando, né? Aí fiz outros cursos no Rio de Janeiro, na Casa da Gabi, que hoje não existe mais e tal. Essa Casa da Gabi foi muito famosa, né? Foi muito famosa. Porque também era um lugar, era um espaço também que tinha peças de teatro. Tinha peças de teatro no Rio de Janeiro, exatamente. E assim, eu não tenho uma formação de faculdade, né? Mas eu fiz muitos cursos e também comecei a trabalhar muito novo, assim. E aí... Inclusive, meu querido Eric, nós temos fotos de tudo isso que ele está falando. Vamos mostrar aqui, ó. Ele mandou várias coisas. Da dublagem, né? Da dublagem. Muito legal, muito legal. Sabe o que é o mais impressionante? É porque a voz, que tem as fotos com o Wagner de vários momentos. Ali foi, né, Malhação, né, TV Globo, lá em 2012 para 2013. Aqui foi Além do Tempo, uma novela, que eu fiz a fase de época, né. Aqui foi o Carrossel, no SBT, que eu fiz uma participação também. Muito bacana. Ali como voz padrão, né? Do Sport TV, canal off também eu fazia. Sabe o que eu achei mais legal, né, nesse trailer que a gente viu? Que a sua voz combinou muito com o do ator. Né? Muito. Você fica imaginando que se ele não tiver essa voz, ele tá errado, né? Parece que tá muito errado. Legal. A dublagem tem muito isso, né? A gente vai muito em cima do original, né? Você fez um curso para começar a dublar? Fiz. Porque o Enio, que trabalha comigo, também é um ótimo dublador. Sim. Ele faz o Rick Morty. Eu comecei a fazer teatro em 1990, né? Como eu te falei, desse processo todo. Em 99... Você era novinho, né? Em 90 eu tinha 14 anos. Caramba. Mais ou menos, né? Em 99, aí eu falei, pô, quero fazer isso da minha vida também, quero dublar, entendeu? Porque eu comecei a me interessar por essa coisa dos filmes, das séries, dos desenhos e tal. E aí fiz um curso no Rio de Janeiro, em 99. Tive aula com grandes mestres, assim, Dário de Castro... enfim, Saido, Cristiano Torrão, teve uma galera assim muito bacana, muito fera, braba da dublagem, que me deu aula. E aí em 2001 eu comecei. Caramba, dublagem, 25 anos de dublagem, 24 anos de dublagem. Eu parei uns 2 aninhos, porque teve uma época que eu fui fazer rádio fora do eixo Rio-São Paulo, porque a dublagem, ela na época que eu comecei, era mais no eixo Rio-São Paulo. Então eu devo ter aí uns 23, 24 anos. O Seixas, já gravei com ele também, que tem uma voz muito legal, né? Márcio Seixas? Márcio Seixas é um mestre. Sensacional, né? Sensacional, uma referência. A voz dele é aquela que, com certeza, qualquer lugar que ele for, para e fala, opa, quem é o cara, Batman? no posto de gasolina, né? Bota 100 reais de comum pra mim. Peraí, você é dublador, né? Mas você também tem uma voz muito marcante, né? Eu acho que a minha voz é mais branca, assim, né? Eu acho que as pessoas não reconhecem muito. Na época do Sport TV, as pessoas reconheciam do Premiere. Você pegava um táxi no Rio de Janeiro, eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha, eu já te vi, não sei o quê. E também tem por causa das novelas, né? Eu cheguei a fazer umas novelas, né? Malhação, Além do Tempo, Chapa Quente e tal, que aí as pessoas reconheciam mais, assim, mas aí tinha figura, né? E como é que você fez? Teste, como qualquer um? Eu, como ator, assim, logo depois que me profissionalizei, mandei aquele material, né, que a gente sempre fala, videobook e tal, não sei o quê. E aí fui chamado para fazer teste. A primeira foi Avenida Brasil, que eu gravei uma participação, assim, foram 2 capítulos, uma coisa assim. Mas muito legal, né? Muito maneiro, muito nervoso pra caramba, primeira experiência em televisão, assim, né? Logo depois veio a Malhação em 2012. E você já chegou a gravar alguma coisa que não foi? Você fala, eu gravei, tô esperando a minha parte e não entrou. Já aconteceu isso? Não, assim, que eu me lembre, não. Assim, tudo que eu gravei, acho que foi pro ar. Porque eu já fiz isso milhares de vezes, de chamar gente e falar, olha, vou entrar agora, e não entrava. Agora, tem muita coisa assim, tipo, que eu gravei que eu achei, puta, que coisa horrível, eu faria diferente, entendeu? Eu não gosto de me ver também. Hoje eu faria diferente, assim. Hoje eu sou mais acostumado, mas assim, hoje eu olho e falo assim, caraca, meu irmão, podia ter feito aquilo ali de forma... Pô, olha o tom, entendeu? Olha só a expressão, o olhar. Pô, ali ficou um pouquinho caricato e tal. E não dá tempo também, muitas vezes, de refazer, principalmente na novela, que é uma coisa que nem fazer pão, né? Vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. Industrial, né? E eu sou um cara que vim do teatro, né? Então, assim, são 2 linguagens completamente diferentes, né?
A televisão, ela exige uma questão de tom, né? A câmera às vezes está fechada em você, está fechadão, então tem E às vezes tem que ser menos expressões, né? muito menos expressões, é muito mais no olhar, você não tem que se mexer tanto. Isso eu fui aprendendo. E o teatro é totalmente ao contrário, né? É muito o contrário, é muito mais expansivo, você tem que falar para 20ª fileira, né? Exato. Você é mestre Não, nisso, eu sou você nada, sabe. mas eu me atrapalho muito nisso também. Você sabe que eu fiz um projeto recente, que quando a gente fazia a praça, a gente sempre olhava pra câmera, fazia alguma coisa tal, vai lá, você tá olhando. O que eu tava fazendo, não olhe nunca, jamais. Isso é um vício que você carrega, o jeito que você carrega de uma vida inteira. Pra você tirar isso depois, Exatamente. não é fácil, não. Não é fácil, assim. E eu fui aprendendo mesmo na marra. E quando você tá fazendo teatro e televisão simultaneamente, é terrível. Que você tá fazendo de um jeito o teatro, você vai pra televisão, é outro jeito. Exatamente. Tem que ligar uma chave, né? Fala, e Você liga agora? E quando você faz os 3 juntos? Televisão, teatro e E dublagem. rádio, 4 E juntos. rádio, 4 Nossa, juntos. é muita coisa. Porque, cara, apesar de todos exigirem essa questão artística, mas são linguagens completamente diferentes, né? A dublagem, por exemplo, ela tem uma questão de tom mesmo, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, né? Se você quer fazer uma boa dublagem, cara, presta atenção no tom do cara. É exatamente como a gente viu ali, né? Porque ele tá Você tem fazendo o mesmo tom, independente da voz. Você tem um microfone que capta muito, você está sozinho dentro de um estúdio, né? O diretor geralmente está do outro lado, né? E eu comecei numa época na dublagem que dublava todo mundo meio junto ainda. Agora você tá nessa de dublar em casa? A gente fez, desde a pandemia para cá, né? Os dubladores, assim, criaram essa questão do remoto, né? A gente conseguiu, inclusive foi o que salvou um pouco a nossa categoria, né? Que foi a questão da gente montar realmente um home studio em casa. O Enio me conta umas histórias muito engraçadas, que ele falou que tinha uma diretora, ele tava dublando um filme lá, que ele faz alguns protagonistas, que ele faz o Antônio Bandeiras e tal, e ele tava dublando, e a diretora na casa dela, e tinha um cachorro. Posso tá o cachorro da diretora, pera um pouquinho, para, Mike! Mas às vezes acontece, passando o avião, deixa passar o avião. E porque mas você tem um estúdio legal na tua casa? Tenho. Hoje depois a gente vai aprimorando, né? Porque no início a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. Né? Então a gente se virou como deu, assim. Então era dentro do guarda-roupa, jogava o edredom por trás, abria o laptop, plugava o microfone com fone, tinha minimamente uma acústica ali, ok. O Enio comprou um mini estúdio, que acho que tem uma empresa agora que ela faz uns home studio, assim, bem pequenininho, que tem uma entrada para ar-condicionado, tem uma cabine, né? Tem uma cabine, exatamente. 1 por 1 ou 2 por 1, uma coisa assim. O tamanho do Enio precisa ser 2 por 1, né? Que ele é um pouco grandinho. 3 por 5. 3 por 5, ela é meio grandinha. Tô aqui com o Wagner Torres, ator, dublador, locutor, meu amigo, o principal é isso. E a gente volta em um minutinho, fique com a gente. Gente, eu precisei trocar os pneus do meu carro e eu procurei, pesquisei e eu acabo sempre voltando no mesmo lugar, que é a Highway Goodyear. A Highway Goodyear é um centro automotivo especializado em pneus e eles vendem todas as marcas, Goodyear principalmente, mas eles têm outras marcas também. E eu tenho um cupom de desconto que vai ajudar você a trocar os pneus do seu carro. Olha só, você tem que levar esse cupom, é muito importante levar esse cupom. Tem 5% de desconto em pneus já anunciados, tem 15%, olha que desconto legal, em peças e tem 30% em mão de obra, mas tem que levar. E aonde tem uma Highway? É só você entrar, Highway Goodyear, você procura os endereços. Eu vou te falar que tem na Zona Sul, tem vários lugares, você vai adorar, você vai ser bem atendido e o melhor, você vai pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, no boleto. É muito legal a Highway. Eu indico pelo seguinte, eu sou cliente há muitos anos, eu acabo sempre voltando porque eu gosto de ser bem atendido e eu gosto de poder levar o meu carro num lugar que não tem empurroterapia. Se precisar trocar peça no seu carro, eles vão trocar, mas se não precisar, não vai. Se você for trocar pneu, é só pneu, mas lá tem alinhamento 3D, balanceamento, já troquei líquido de arrefecimento do meu carro, já troquei fluido de freio, todos os serviços que tem em concessionária, você encontra na Highway Goodyear, só que com um preço muito melhor e gente que sabe, que está sempre se reciclando, fazendo cursos e tem o melhor preço e a melhor facilidade para você pagar em 10 vezes. E o melhor, você tem que levar esse cupom, falar, olha, é o cupom aí do Zé Américo e vai ter esse montão de descontos. Highway Goodyear, tudo o que você precisar no seu carro, num só lugar. Estamos de volta com o Wagner Torres aqui no nosso Contagem Regressiva, o programa que tem hora certa para começar, hora exata para acabar. Wagner, como é que você entrou em rádio? Qual foi a primeira rádio que você trabalhou? A primeira rádio que eu trabalhei foi fora do eixo Rio-São Paulo. Foi lá em João Pessoa,
Porque era uma época que eu estava tentando, eu tinha feito o Senac no Rio de Janeiro também, fiz um curso de rádio. Eu nem sabia sabia que tinha Senac no Rio. Tinha Senac no Rio também, e eu fiz mais ou menos ali em paralelo com a dublagem. Enquanto eu fazia um curso de dublagem, eu fazia também o Senac, porque eu já tinha, enfim, entrado em rádio, já tinha visto como é que era e tal, já tinha me apaixonado por rádio. E aí, mas é aquela história, no início você tá meio cru, você não tem muito a mãe e tal, então as portas não se abrem muito, né? Pra ninguém. Hoje né? pra ninguém, a porta Exatamente. não abre nunca. E aí, no início, aí tinha uns amigos em João Pessoa. Vou até ali, o cara saiu do Rio de Janeiro e vou pra Paraíba. Paraíba. Passar umas férias aqui e tudo mais e tal. E aí eu fui pra João Pessoa passar umas férias e fui lá pedir pra conhecer umas rádios locais lá. E aí falei, enfim, também sou radialista, não sei o que lá, tô tentando, não sei o que lá. É mesmo, faz um teste aí. E acabou que deu certo. E aí eu fui fazer... a rádio na Paraíba. A rádio na Paraíba, em João Pessoa. Acho que foi uma das primeiras que eu fiz. Chamada Tambaú FM, que era do SBT Nordeste. Ela pertencia ao grupo do SBT lá em João Pessoa. Aí de lá, cara, a coisa se deu assim. Aí de lá fui pra Fortaleza, onde eu fiquei também uns 2 aninhos ali também fazendo rádio. Você morou no Nordeste bastante. Morei no Nordeste, uma época, legal. Assim. Aí, Ceará é muito legal, Ceará né? é muito bacana. É muito... João Pessoa também. Também, assim, eu conheço são lugares pouco. incríveis, assim, de você... É um lugar, assim, que tem muito litoral, muita praia, né, cara? É um ar bacana, você respira um ar legal, E você ficou quanto tempo na Paraíba? Acho que eu fiquei uns 2 anos lá. E 2 anos em Fortaleza? E mais ou menos uns 2 anos em Fortaleza. Aí já estava com vontade de voltar para o Sudeste, né? Para ficar mais próximo da família. Aí recebi um convite para fazer a Jovem Pan em Belo Horizonte. Legal. Eu mandei um material, né? Porque eu já estava querendo voltar mais para esse eixo aqui, né? Do Sudeste. E aí, cara, fui visitar também em BH e aí pintou a oportunidade. Aí fiz a Jovem Pan de BH. Aí de lá eu recebi o convite para vir para São Paulo. Que normalmente quem são os melhores vem para São Paulo, né? Exatamente. Eu tinha um certo medo. Falei, cara, eu acho que eu não tô pronto ainda para ir para São Paulo. Então, batalhei ainda em Belo Horizonte lá, uns 3 aninhos também. Fiquei lá. E aí recebi o convite para vir para a Metropolitana, em São Paulo. Legal. Foi a primeira rádio grande, assim, né, de expressão, né, de expressividade e tal, aqui na capital paulista, assim. E daí, mas já era o Vaguinho que estava na metrô? Não, era o Gilson Dário. O Gilson, adoro o Gilson. O Gilson tá fora do Brasil, não tá? Não, o Gilson tá aqui. Tá aqui? Tá aqui, ele tem a produtora dele, a Dário Produções. Ele é muito bom locutor, né? É um grande amigo, assim, foi o cara que me trouxe para São Paulo, né? Que legal. Ele, aí na época era o Whindersson Clay. O Whindersson que tá fora. Exatamente. O Whindersson tá nos Estados Unidos, né? Tá nos Estados Unidos. O Whindersson era um dos melhores locutores. Exatamente. Então, o Gilson coordenava a rádio na época, cara, e a gente fez um grande time, assim, né? Fiquei lá também uns 2, 3 anos e de lá fui pra Jovem Pan em São Paulo. Aí você já estava preparado. Aí, pra mim, foi uma glória, assim. Porque aquela rádio que eu sempre ouvi lá quando era moleque e tal, que eu sempre fui fã... Aí, bicho, aí eu cheguei Quando assim, você estava na PAN, você chegou a trabalhar com o Banana ou ele já tinha saído? Eu trocava de horário com ele. O Banana eu acho o maior de todos. Eu fazia o Planeta DJ quando nas férias dele. E o Banana pra mim é o melhor de todos. Pra mim é um mestre, o melhor de cara. todos. É um mestre, sim. Eu peguei o Banana quando ele veio pra São Paulo, assim, ele veio, não sei se você sabe, o Banana veio trabalhar, ele era folguista da PUL. De da madrugada, FM, de fazer madrugada na PUL, e ele morava no Maxud Plaza. Esse pode, algum locutor de rádio morar no Maxud Plaza, que pra quem não é de São Paulo, era o hotel mais chique. Era um hotel mais chique. Hoje ele não existe mais, acho que ele vai ser um hospital, uma maternidade, vai ser alguma coisa. Era um hospital chiquésimo que ficava, o Frank Sinatra se hospedava nesse hotel, a Madonna se hospedava nesse hotel, e o Banana, nosso locutor da madrugada da PUL, nesse hotel. ele morava nesse hotel, porque o pai dele era amigo do dono, do Henri Maxud. E o Banana morou 1 ano no Maxud Plaza. Então era muito legal. Eu conheci ele nessa época e depois eu trabalhei com o Banana na Band. E ele era o melhor locutor de todos que eu já ouvi. Não dava nem pra começar a comparar. O Banana... Ih, chegou o Banana. Cara, quando eu tive com ele a primeira vez, eu falei assim, cara, eu preciso te falar um negócio, mestre, deixa eu te dizer um negócio. Você era uma das grandes referências, assim, no rádio pra mim. Cara, e tá aqui... Por quê? O que acontece? Eu vinha muito pra São Paulo, porque eu vinha com peça pra cá, quando eu era moleque, assim, com 16 E você ia ouvindo rádio? E eu vinha ouvindo as rádios e tal, sempre gostei de rádio e tal. E eu, nos intervalos, eu ia assistir o Pânico, no corredor. Quando não tinha esse estúdio novo, agora multimídia, era no corredor. 14. Então tinha, no 14. Então tinha o aquário e eu ficava ali, junto com os alunos do Objetivo, o pessoal saía do Objetivo, subia pra ficar vendo. E eu ficava ali vendo os caras, bicho. E aí os caras saíam pra fumar, na época eu podia fumar, ficava fumando no corredor, não sei o quê. E eu ficava ali, caraca, o Bola, o Emílio e tal. E eu ficava, um dia eu vou estar ali naquela cadeira, um dia eu quero trabalhar com esses caras. E anos depois... Você trabalhou? Eu trabalhei na Jovem Pan. E com o Banana. Com o Banana, aí com a Tina, com o Bob Fernandes, com toda a galera. O Bob é sensacional. O Rui Bala, a gente trabalhou Bala junto também, na muito época. bom.
Rui Bala é o nosso Julinho Mazei do século XXI, né? É o nosso Julinho Mazei. Ele é muito bom, o Rui Exatamente. Bala é excelente. O Banana também, né? Sim. O Banana é o Julinho Mazei 360, né? Mas o Banana foi o cara de rádio que eu vi, assim, tirando o Emílio, que eu acho que é o melhor radialista do Brasil. O Banana é o cara que... Absurdo. Eu tava quando o Banana bateu o recorde de ficar 100 horas. Sim. Inclusive agora estão falando que tem um locutor, mais de Que tá 30 batendo. anos depois, que tá tentando bater esse recorde. o recorde. Acho que ele quer ficar 107 horas. O Banana ficou... Pra quem não sabe, teve uma promoção de rádio que o Banana ficou 100 horas... 100,9. 100 horas e 9 minutos, que era o prefixo da Jovem Pan, acordado, trabalhando. Desses, que são acho que 4 dias, ele podia dormir na hora da Voz do Brasil. Isso, exatamente. Mas pra acordar, você imagina você dormir uma Tem uns hora? vídeos no YouTube, né? Tem, dele no ar e absurdo. tal, absurdo. Absurdo. Uma multidão em volta do... Ele falou que acho que quando ele saiu, ele dormiu um dia. Dormiu 24 horas. E assim, um negócio absurdo e chamou muita atenção, né? Cara, e é muito legal de ter conhecido ele. Aí toda a galera do Pânico e tal, né? Eu fiz praticamente todos os horários da rádio, só não fiz o Pânico. E assim, porque depois eu fui como titular. Aí eu assumi o horário de titular da noite, de 8 à meia-noite. E aí era maneiro, porque quando eu vim para São Paulo, aí eu falei, pô, aqui eu posso retomar a dublagem. Porque lembra que eu falei lá atrás que eu parei durante uns 2, 3 aninhos? Sim. Justamente nessa época que eu tava fora do eixo Rio-São Paulo. Porque daí não tinha como dublar, Porque não não tinha tinha esse outras praças. remoto, não tinha essa Não coisa. tinha remoto, Era São não tinha- Paulo e Rio sempre. Era São Paulo e Rio sempre, as duas grandes praças de dublagem. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu falei, pô, agora eu vou retomar a dublagem aqui. Então eu dublava o dia inteiro Ia fazer 8 e da fazia a noite. rádio à noite. Exatamente. Porque a dublagem, diferente de qualquer coisa, você ganha por hora e por anéis, né? Isso, exatamente. O anel é uma cena, é uma parte, e às vezes é por hora. Você É ganha uma um cena X que tem por hora. 20 segundos, né, de Isso cena. é um anel. Isso é um anel, é a denominação, a nomenclatura, né? O anel aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, loop. Né? Tem essa diferença de nome. Mas é isso, são cenas de 20 segundos que é a nossa, como se Existe fosse a um nossa valor. medida de referência. Existe um valor para de ganho. isso. Isso, são E 20 loops por hora, 20 anéis por hora. Entendi. A gente ganha o valor de 1 hora. Entendi. Então é a nossa referência de pagamento, né? E é justamente por isso, o anel, porque antigamente as pessoas tinha a questão da fita, né? Que você cortava e tal. E ali dava um formava anel. um loop, um anel. Então essa é a nossa referência. Então, como a gente não tem hoje em dia... Antigamente tinha carteira assinada, né? A gente era contratado, né? É contratado de um determinado estúdio, Da mas daí Herbert você Richards, só tá. podia dublar na Herbert Richards, A por gente tinha um exemplo. determinado número de horas. Eu não fui contratado da Herbert, não tive essa alegria, mas eu já dublava nessa época, assim, né? Como eventual. Mas quem era contratado tinha essa questão do número de horas que você tinha que dispor para trabalhar naquele estúdio e o restante das horas você trabalhava como eventual nos outros lugares. Eu fui muito amigo do José Santa Cruz, conheceu? Puta, claro. Santa Cruz, sensacional. Querida, cheguei. Eu fui no enterro Ele era um dele, cara que eu era um mestre. cheguei a dividir quarto com ele. Ele dublou até agora. Até os 93 anos. Exatamente. E era um Como o cara Drummond, sensacional. como o Mário Monjardim. Sabe uma coisa que eu Grandes lembro? referências pra Eu nós. trabalhei bastante com o Santa Cruz na praça. Sim. Então, por exemplo, a praça ia começar a gravar, vamos pensar um horário, 5 da tarde. A gente chegava às 11 da manhã. Para passar o texto, tem uma dinâmica lá, que você passa o texto lendo, aí você passa o texto sem ler, Sim. vai maquiar, almoça, vai maquiar e fica pronto para gravar, que começa às 5 da tarde. O Santa Cruz, 1h30 da tarde, estava pronto. Né? Ele Sabe? tinha isso. Com o bigodinho, penteado, o cabelo, com a roupinha, pronto. Já não- Era o profissional que mais... Impecável, né? Eu falei, impecável. Eu falo, não é possível. Na dublagem também ele era assim. Ele chegava antes. E ele já era, essa época que eu conheci, ele já tinha quase 70 anos. Por aí. Porque ele morreu com 94, 95 anos, né? E era impressionante, assim, como ele até assim, já velhinho, dublando, cara, ele tinha um vigor, cara. Ele fazia aquilo com um profissionalismo. E ele era nordestino, e a acho que voz, sim. ele acho que ele era do Recife, se eu não me engano, e a voz dele tinha pouquíssimo sotaque. Se você for ver as dublagens dele, você não percebe de onde ele era. Exatamente, assim. Essa galera pavimentou a nossa estrada, né? Se tiver, assim. ô Eric, se a gente conseguir uma foto do José Santa Cruz, vamos colocar, que é o cara que dublou a família Dinossauros, dublou tudo ele dublou, né? Que a família Dinossauros foi muito famosa, Acho que né? ele fazia, se não me engano, o X-Men, o Magneto, né? Exatamente.
Ele era um mestre, assim, né, cara? Assim, a gente aprendeu com esses mestres, né? Então, Porque ele era um grande ator, ele foi um grande radialista e foi um excelente dublador. Excelente ator e dublador. E na praça ele fazia o quadro do Jojoca, que falava tudo que eu falar pra mim, eu falo pra sua, chegando, aproximando, ele tinha umas encostando. caras e bocas, umas coisas... Né, ele era o carequinha com um bigode enroladinho. De comédia espetacular. Espetacular, 50 anos de televisão. 50 anos de televisão. Ó, tô com o Wagner Torres, esse meu amigo dublador, esse cara que é locutor de rádio, que é ator da Malhação, de novela, fez Avenida Brasil. A gente vai rapidinho pro intervalo, um minutinho a gente tá de volta. De volta com o Wagner Torres no nosso programa, que é o Contagem Regressiva, que tem hora certa para começar, hora certa para terminar, hora exata para terminar. E o Wagner tá aqui com a gente. Como é que você faz? Por exemplo, você assiste antes a cena e você sabe, a hora que o cara virar, ele vai mexer a boca. Você tem que fazer várias vezes a mesma cena? Às vezes sim. Às vezes a gente entra, porque a dublagem é um processo muito artesanal, né? A gente não viu o filme antes, a gente chega na hora que a gente vai saber o que a gente vai fazer. Porque tem até algumas coisas, o Enio sempre me conta isso, que dependendo do que você vai dublar, você tem que fazer contrato de confidencialidade. Isso, você não pode contar o que você está dublando, como é que é o final do filme. O Super-Homem morre no final. Você não pode falar isso. A gente não pode falar nem pra família. Não pode falar pra ninguém. Porque tem sempre alguém fofoqueiro que numa boa vai querer. Vaza uma informação dessa. Não é? O que você está dublando? Não é um negócio lá. Não, a gente estamos fazendo um projeto bem bacana aí. Você vai, em breve vai acontecer. Em breve acontece, Porque é isso, e a gente não sabe o que a gente vai fazer. Sabe o que eu achei legal? O Garcia também é meu amigo, o Garcia Júnior. Eu adoro, eu sou muito fã. Eu sou muito fã. E eu fui assistir outro dia um filme no cinema que eu adoro. E eu ainda sou desses caras que vai ao cinema bastante. E eu fui ver o filme, acho que o Missão Impossível, o novo, tá sendo dublado por ele. Acho que ele faz o Tom Cruise nesse... Sim. Não, o Tom Cruise é o Felipe Maia. Então ele tá em alguém, ele tá em alguém desse filme aí. Acho que ele faz o vilão. Pode ser. Ele faz o antagonista do filme. Tem razão. O Felipe Maia que dubla o Tom Cruise atualmente. Que legal. Agora é ele. Mas é muito bom. A dublagem, ela tem essa coisa fascinante, né? Assim, é muito legal de falar, porque todo bom dublador, ele tem que ser necessariamente um bom ator. Exatamente. Mas nem todo ator consegue dublar. Exatamente. Porque é uma técnica muito específica. E precisa muito tempo. Requer um tempo de amadurecimento na técnica, porque assim, a dublagem é um trabalho de ator, como é o teatro, a TV, o cinema, tem a dublagem, né? Então tem muitos dubladores que fazem todas essas... O Garcia até me falou um dia, porque ele também faz direção de algumas dublagens. Ele falou que quando às vezes a indústria do cinema pega uma personalidade, a personalidade às vezes não tem tempo. Que a gente chama de star talent, né? Então pega, por exemplo, o Luciano Huck já dublou, o Bussunda já dublou. Sim. Então pega uma dessas pessoas bem famosas, às vezes eles não têm o tempo, não é nem por falta de... Não tem o tempo para fazer isso. Então eles fazem várias vezes a interpretação e a que ficar melhor eles tentam casar com a boca mexendo. Porque assim... Normalmente, assim, como a gente faz isso o dia inteiro, todo dia, a gente já detém essa prática, né? Claro. A gente já tem essa técnica. Ele virou aqui, ó. Às vezes você pega O negócio, essa cena que você fez, que você dá o beijo na carta, você tem que fazer o beijo, né? O negócio. Sincronizar e tal, né? E ainda interpretar, né? Sim. Mas geralmente o Star Talent ele não tem, assim, é bacana ter o Star Talent, claro, porque chama faz atenção, é o que vai filme, vender. É o que vai vender o filme e tal. Mas às vezes o tempo para eles é um tempo diferente, assim. Então às vezes o cara não tem essa manha de sincronizar, interpretar e não fica tão bom. E o original no ouvido o tempo todo e o time code que tá ali na tela. Isso não tem. Isso e começou tem que fazer separado e tal. Isso calma. Começou com os atores americanos, o Tom Hanks já dublou muita coisa. Sim, exatamente. É que nos Estados Unidos não é dublagem, né? Lá é a voz original. Sim. Quando o cara vai fazer uma animação, lá ele coloca a voz primeiro, depois o desenho é feito. E no Brasil também já tem essa cultura da voz original, né? Eu já fiz alguns desenhos de voz original, assim, e é muito legal de fazer, assim, né? Tem desenhos que a voz original é sua. Exatamente. Tu com o Mestre Cuca, tem alguns desenhos que já foram para alguns canais aí, como o Gloob, né? Pro YouTube. Isso é o máximo. Globoplay. É maravilhoso. Isso é o máximo. Assim. Você criar uma... Porque você cria, às vezes, a voz pode ser
ser o seu timbre e tudo, mas você cria tipo uma personalidade para aquela voz, né? Exatamente. Aí parte do nosso artístico. Entendeu? E a gente grava junto. Isso que é o mais legal. É como se fosse o teatro, como se fosse uma leitura É dramatizada. o máximo. Né? Então estão todos os atores aqui, né? Numa disposição, com cada um com uma bancadinha, com seu texto. Mas o seu texto é em microfone. papel ou ele em é papel? Em papel. Tá. E aí, o diretor ele tem que saber muito bem do que a gente está E a fazendo. modulação, porque você estava falando isso, que um microfone capta muito. É um microfone só para todas essas pessoas? Na voz original é um para cada um. Tá. Exatamente. Melhor Na assim. dublagem, como a gente hoje em dia dubla sozinho, então é um microfone, a gente entra no estúdio, estamos sozinhos ali, com o texto na frente. Mas quando grava toda essa turma, é um microfone para cada um? Microfone para cada um. Aí Tá. a gente fica assim num círculo, né? Uhum. Meio que uma meia-lua assim. E aí é legal porque tem a contracenação. Legal. A gente tá aqui interpretando, não sei o quê, então eu tô fazendo não sei o quê. Então eu tô olhando pro cara que tá do meu lado, porque ele tá contracenando comigo ali, tá fazendo junto comigo. Cara, tá gravando junto. Eu não sei se vocês estão assistindo, tem essa mesma impressão. Você ouvindo a voz do Wagner, parece que você tá sempre vendo um filme, não é? É muito engraçado. O jeito dele falar, você fala, pô, eu já vi esse cara em algum Já filme. ouviu É em algum muito lugar. legal, é muito legal. E porque você tem a imagem dele ter feito várias coisas na TV e você tem a voz dele ter dublado muitos O filmes. projeto aí, cara, foi o Chapa Quente, né? Lá na TV Globo, assim, cara, com Leandro Hassum, Ingrid Guimarães, Sou fã de Lúcio todos. Mauro Filho, Paulinho Serra. Adoro o Paulinho Sérgio, já fiz Cara, show com ele assim, em Curitiba. que elenco. Quando eu entrei, eu falei, caraca mesmo, olha com quem que eu tô. Você sabe que o fazendo Hassum cena. eu não conhecia. A gente tava, mestre. eu e o Enio, a gente tava fazendo show no Rio de Janeiro. O Enio fala que é a turnê Solidão, que ia pouca gente. Falou só a gente. Não, mas não é. É porque a gente era muito mal acostumado. Numa das salas era no Shopping da Gávea. Numa das salas era o Márcio Mellen. Sim. Que era na sala que a gente estava. Sim. Ele tinha uma peça 9 da noite, 600 pessoas. Aí entrava a nossa peça, tinha 100, tinha 80, mas era meia-noite a nossa peça. Tava bom. E a gente encontrou o Hassum, que estava numa outra sala desse teatro. Sim. Eram 3 semanas de para comprar na frente. Pra comprar. Pra comprar na frente. E ele encontrou a gente. Nunca tinha visto, ficou batendo o maior papo, gente finíssima. Ele é demais, cara muito Tinha educado. o Thiago Abravanel também, fazia legal. o Chapa Quente, assim, cara. Eu aprendi tudo com o Thiago é Hassum. muito legal também, né? Muito Bem legal, bacana. assim, sabe? Era um elenco bem bacana, sabe? É assim, eu aprendi a fazer comédia na televisão com esses Mas caras. muito legal, você tava muito bem ali na fazia cena. o gordo, né? Era o personagem E não é nem gordo. tão gordo, sacanagem, Não, né? ele tinha cabelo ainda, né? Pra caramba. Tinha Ó, cabelo. vamos rapidinho pra mais um intervalo e a gente volta em um minutinho com o nosso contagem regressiva. A gente volta já. Estamos de volta com o Wagner Torres, dublador, ator. Que legal, ele tá mostrando um monte de trabalhos dele, muito, mas muito legais. Que estúdios que você grava normalmente no Rio de Janeiro? No Rio E de aqui? Janeiro, dublagem? É. Cara, praticamente todos, assim. Delarte. Eu dirijo dublagem também, né? Eu dirijo dublagem na Drymark, que é um estúdio no Rio de Janeiro, Legal. no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Mas assim, dublo na Dry, dublo na Delarte, na Sinergia, na Cinevídeo, Audiocorp. Tem vários estúdios no Rio de Janeiro. E também dublo aqui para São Paulo, né? Porque eu vivi aqui 11 anos da minha vida, né? Dublando aqui, trabalhando como ator e tal. Então tem personagens ainda que eu faço aqui para São Paulo, mas aí hoje com o remoto eu não preciso vir. Agora, é muito engraçado porque muitas vezes eu já mandei mensagem pra você, falou, ô, você tá bem? Tô aqui em Portugal. Como assim? Sim. Mas você não tava ontem em São Paulo? Tava, não, que eu vou passar esses 2... Caramba, mas você morou uma época? Eu morei uma época lá, e assim, eu fiquei 4 anos lá, né? Porque eu conheci a minha digníssima. E em Ana. Portugal? Isso, ela já estava lá, eu ainda estava aqui, a gente se conheceu. Que namoro caro, hein? Tá bem caro, ainda até hoje tá caro. Mas eu amo demais a Ana. E aí a gente se conheceu, ela já morava lá, então eu fui, ela veio a primeira vez, né? Aí depois eu fui a primeira, fui a segunda, e na terceira eu falei, cara, quero morar aqui. Fiquei, não, porque é muito caro. Não Na dá pra- época eu tava no Sport TV, ainda tava no Grupo Globo, aí eu conversei com o pessoal, falei, pô, é possível mandar, tal, ficar distante? Não, tranquilo, desde que você consiga mandar, tal, não sei o quê. Mas eu não fiquei lá diretão. Mas eu daí fiquei- você já mandava por internet. Aí eu já mandava por internet, que foi exatamente a época da pandemia.
Entendi. Entendeu? Foi naquele momento ali que aí eu montei esse remoto que lá. todo mundo começou a trabalhar com remoto. Exatamente, de casa, né? E eu já tinha uma certa estruturazinha, né? Já tinha microfone, eu sempre andei com o meu microfone, né? Eu não sei se pra você foi assim. Meus amigos do SBT, que faziam o Carlinhos Bem TV, alguns, eles se juntaram lá e eles escolheram um microfone pra todo mundo comprar igual, pra ter o mesmo padrão. Eu achei legal essa ideia. Sim, é legal. É porque aí padroniza, né? Sim. Não fica uma coisa, Mas, e quando você grava um áudio mais assim flat, você não coloca muita coisa. Não, coloca e aí você manda. Aí eu mando, exatamente, mando o bruto e aí... Eles colocam do jeito que eles quiserem. As coisas como eles querem lá. Que é melhor, que às vezes você põe de um jeito que você acha legal e eles não gostam. Exatamente. Assim, eu procuro mandar sempre flat, porque aí eles fazem do jeito deles, né? Mas em Portugal foi isso, era uma época que eu ainda estava na Mas você morou em Lisboa? Lisboa, Oeiras, exatamente. Ainda em Lisboa, uma coisa que me chamou muita atenção, você chegou aí na Rádio Cidade lá? Não tem mais cheguei, a Rádio Cidade? acho que não tem mais, assim, eu fui em Amadora. Eu acho que não existe Amadora, mais. que era num subsolo. Eu lembro que trabalhava uma sobrinha do Nelson Piquet, ficou minha amiga, e o César Rosa era diretor da rádio. Que e muitos locutores foram, o Marcos Braga, Rui o Marcelo Braga, o Rui Bala, também o Fernando o próprio Gomes. Garcia Júnior. Também, foi todo mundo pra lá. E o que eu achava, a gente vendeu quadros lá pra eles pra caramba, e aí o que eu achava legal é que assim, eu fui ao cinema, e isso me chamou muita atenção. Eu lembro que tinha uma cena muito marcante, tinha um cara que foi pular de um prédio pro outro correndo, como se faz parkour. E aí parou o filme e acenderam as luzes. Eu falei, o que aconteceu? Não, tem um intervalo, agora você pode comprar refrigerante com uma pipoca. É verdade. Tem intervalo no filme de ação. Tem. Você tá brincando, é um absurdo. E do nada acende a luz, né? Você fala, caramba, o que aconteceu? Ruim. Imagina, se o cara tá namorando, fazendo alguma coisa lá, opa, exatamente. Que susto. Aí tem 15 minutos de intervalo, exatamente. Uma interpretação muito legal. Aquele personagem que o Serginho Leite fazia o Bom de Boca. Bom de Boca. E acho que até por causa do... Né? era o Serginho que fazia? Era o Serginho Leite que fazia. Que maneiro, não sabia. Muito legal, adorei, porque é uma voz totalmente diferente da sua, uma interpretação totalmente diferente. Cara, desenho é um negócio assim que é muito divertido de fazer, porque a gente sai da nossa zona de conforto. É uma outra pessoa. Comum. Exatamente. É uma outra coisa, a gente totalmente. se diverte, você bota num outro tom, numa outra emissão. A gente se diverte muito fazendo Agora, desenho. quando você faz essas vozes diferentes da sua... E você fica muito tempo, você gravou agora, e daqui a 3 meses você vai gravar de novo. Você não esquece meio a voz que você fez? Às você vezes não tem que ouvir e falar, caramba, como é que era Às mesmo? vezes esquece. Eu fiz um trabalho agora recente também de uma parada, de um desenho, inclusive, que eu dublei, sei lá, tem 1 mês e meio. Só que a gente faz muita coisa ao longo do dia, né? Assim, às vezes a gente começa dublando um vilão, daqui a pouco faz um desenho, daqui a pouco faz um padre, daqui a pouco faz... E às vezes em outros estúdios. Você faz num estúdio de manhã, à tarde você tá em outro, volta. Vários estúdios ao longo do dia. Você chega a fazer um estúdio e fazer outro e voltar pra esse, às vezes? Sempre. Faz 1 hora aqui, faz 1h30 ali, depois volta, faz meia hora naquele outro, vai... E depois viva o remoto, que é muito melhor, né? Graças a Deus, exatamente. E aí, nesse desenho, eu cheguei a falar, pô, cara, eu só não lembro como é que foi a voz que eu fiz. Consegue buscar lá e tal? Pra gente ouvir aqui. Pra gente ouvir. E aí vão lá, buscam. Então, então era uma coisa mais aqui, mais do agudo. Então mais aqui, então mais aqui e tal. Aí, legal, é muito legal. Essas nuances aí são muito legais. Porque você é um cara que tenho certeza que você faz um monte de imitação, um monte de coisa, porque você tem muita facilidade com a voz. A gente brinca, imitando alguns colegas. Com toda certeza. Quem é o seu dublador favorito? Que é teu amigo, que pode ter virado teu amigo, você fala, caramba, esse cara é o máximo. Cara, eu tinha uma admiração muito grande, ele já faleceu, inclusive faleceu na época da pandemia, pelo Júlio Chaves. Julinho Chaves. Ele fazia o Mel Gibson, Tommy Lee Jones, assim, era um dos... Assim, é lógico, a gente tem muitos... Não parece que... às vezes eu fico meio chateado, que eu sou fã de várias séries. Por exemplo, eu sou fã daquela série Blue Bloods. Sim, que é dublada aqui em São Paulo, é maravilhosa. Sim, eu adoro o Blue Bloods, eu sou fã do Tom Selleck desde o tempo do Magnum. Sim, que era o Moreno, Antônio Moreno. Sim. Hoje é o Gilberto Baroli, porque o Moreno infelizmente faleceu também. Isso, e quando muda, você fala, caramba, o que aconteceu? Deu alguma coisa errado. E depois você acostuma, evidentemente. Acostuma com aquela voz. Porque são ótimos dubladores, né? São ótimos dubladores. Mas assim, a gente tem dubladores incríveis, sabe, Zé, assim, no Brasil, né? O Brasil é considerado a melhor dublagem do mundo, né, cara? Uma das melhores do mundo, né? Então, assim, eu tenho grandes referências. O próprio Dário de Castro, que foi quem me deu aula. O próprio Julinho, que faleceu. O Dário também faleceu na pandemia. E tem dubladores... Bom Jardim, Drummond...
O próprio Garcia Júnior. O Drummond, que a gente acabou não falando, que é o seu peru da escolinha do professor Raimundo, que ele dublava o Scooby-Doo a vida inteira. A vida inteira, exatamente. E fazia outras milhares de vozes. Pra nós, assim, sabe? E tinha uma coisa legal, quando a gente começou, a gente dublava junto, né? Então você via, assim, como é que aqueles grandes mestres resolviam as coisas, adaptavam o texto, você aprendia com o tom deles, com a interpretação, você olhava e falava assim... Você sabe, você é mais novo que eu, talvez você não saiba. Você lembra quem que era o Martos Matias? Daqui de São Paulo, né? Sim, o Martos Matias é o cara que fazia a voz do Fred Flintstone. Só que era uma época que se fazia muitas outras coisas. Além de dublador, ele fazia uns filmes na época que se falavam pornochanchada do Brasil, que tinha sala especial na TV Record. Isso. Era pornochanchada, coisinha leve que aparecia, uma mulher com topless, não sei o quê. Então era muito engraçado você ver o Fred Flintstone, e às vezes ele tava de ator, ele passava e falava, puxa vida sua gostosa. Falava, meu, o que o Fred Flintstone tava chamando a mulher de gostosa? Não tinha nada, era muito engraçado. Porque era o timbre dele, né? Ele tinha um timbre muito característico. Exato, né? E ele era magrinho, era uma voz assim que não combinava que não encaixava com a figura. Exatamente, era muito legal. Ó, estamos quase no final do programa? Tamo, então eu preciso te dar um presente que você vai adorar, que são dos meus amigos da WM, que é uma loja de tênis que fica em São Bernardo, aqui em São Paulo. Eu sou apaixonado por tênis, cara. Mesmo? Eu adoro, que legal. Cara, Ó, então eu vou te dar uma raquete mini da Babolat. Olha só que maneiro, cara. Olha que legal. Um boné da VS e essa sacola da Wilson. Tudo presente da WM, dos meus amigos lá de São Bernardo. Pode, claro. Legal, Marcelo, Gabriel, eles assistem o programa e falam, você tem que dar os presentes legais. Você precisando, procure a WM tudo. Raquete, encordoamento, roupa, tênis. Legal, procure a WM em São Bernardo. Você vai ser bem atendido. Meu querido, nem tudo acabou. Nem tudo acabou. Eu tenho aqui a pergunta, que é pra perder a amizade no final do programa, mas é a pergunta que é de coração. A gente não combinou isso. Não combinamos, mas é boa. Essa daqui é meio fogueira, essa pergunta. Eita. Meu amigo Wagner Torres, você que é um dublador há quase 30 anos, locutor, o que é que você me diz da inteligência artificial na dublagem? Porque o que é isso? É, por exemplo, o Tom Cruise faz o filme em inglês, a inteligência artificial pega a voz original do Tom Cruise e muda para português, muda para italiano, muda para francês. O que você acha disso? Eu acho que tem que ter norma. Eu acho que tem que ter regulamentação, assim. Eu acho que tem que ter projeto de lei que... Porque eu sempre falo, né? A tecnologia, ela é interessante e ela nos ajuda. Claro. Né? Senão a gente estaria dublando junto até hoje, senão a gente estaria dublando com o Matic até hoje. Hoje a gente dubla com o Pro Tools, né? A gente dubla, cada um dubla sozinho e tal. Então a tecnologia, ela tem que vir como uma ajuda para melhorar o nosso trabalho, mas não substituir a nossa profissão, a nossa categoria. Agora eu não sei o que você acha. Eu já vi vários trechos de vários atores com inteligência artificial do inglês para o português. É um lixo. É uma porcaria. Então, porque principalmente pelo que você falou, a dublagem brasileira é a melhor. É a melhor do mundo. Então vai ficar... A dublagem viva não tem... Eu até estava vendo uma entrevista, alguém perguntou assim, o que você acha? Eu falei, cara, você tem medo? Eu falei assim, cara, não tenho medo, porque a dublagem... Porque é muito ruim. É muito ruim e a inteligência artificial é lógica. E nós não somos lógicos. Não, esse monte de interpretação que você faz, nunca uma dublagem iria fazer. O que o Enio faz no Rick Morty, nunca uma inteligência artificial vai fazer. Então, assim, tem que ter projeto de lei que regulamente mesmo, assim, que dê normas, que dê diretrizes, entendeu? Mas que não tire o emprego de ninguém. Mas que não tire o nosso trabalho. Porque o nosso é muito melhor do que todos. Muito Tom Cruise, você vai lá ficar com teus amigos nos Estados Unidos e deixa quem sabe fazer aqui. E viva a dublagem, viva! É isso aí. Meu querido Wagner, queria agradecer de coração a sua presença, desejar boa sorte pra você, sucesso, obrigado, saúde. Você é um cara muito legal. Fiquei muito feliz de você falar, poxa, eu queria ir no programa porque eu já assisti. Eu fiquei muito contente, cara. Zé, eu sou muito teu fã, você sabe disso. Primeira vez que eu te conheci, assim, eu fiquei realmente... E eu lembro de tudo. Você foi no Teatro Jardim Sul assistir a gente, você foi na Rádio Play. Eu sou fã do café, que legal. Sou fã do teu trabalho na praça, quando você esteve lá. O Pardini é um mestre, assim. Vocês pavimentaram a nossa estrada no rádio, na comédia. Então, assim, foi uma honra estar aqui, cara. Uma alegria muito grande. Muito obrigado de coração. Um abração pra você. Sucesso. Obrigado. E muito obrigado pra você que tá em todo o Brasil nos assistindo, no canal 33.2, no canal 100, na Parabólica, na Rede Uma TV e também no Instagram, no YouTube. Muito obrigado. Você já sabe, esse programa todas as semanas tem um convidado especial, tem a hora certa pra começar e a hora exata pra acabar. E por falar em hora exata, tá na hora da gente dar tchau. Um abraço. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau, gente.